Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, no Hub de Inovação Alfa Colab. Bom, aqui a gente conversa sobre transformação digital, sobre o ecossistema de inovação, sobre investimentos, venture capital. Hoje um papo muito legal sobre metodologias ágeis, eu diria. Modelos de gestão baseados em OKR. A gente trouxe aqui exatamente um super craque da área, o Pedro Signorelli, que desde 2015 ele atua como fundador e consultor da Pragmática, né, especializada em oferecer OKR para os seus clientes. Ele implementa e aplica modelos de gestão com KPIs e OKRs. Bom, a gente vai explorar bem o assunto e vamos sair daqui entendendo e dominando bem o assunto. Ele já liderou um portfólio de projetos de mais de 2 bilhões de reais e desempenhou a função de head de gestão em um dos maiores turnarounds da história recente do Brasil, liderando a transformação de organização com mais de 20 anos em uma corporação realmente ágil. A gente vai poder tocar em que empresa foi isso aí, né? O seu domínio profissional em indicadores, KPIs, né, como a gente chama, e modelos de gestão por diretrizes e gestão por resultados, GPD, ele traz para o nosso programa uma conversa que é realmente instrutiva. Pedro, um grande prazer ter você aqui, cara. Prazer também, obrigado pelo convite. Antes da gente falar da Pragmática, que eu tenho muita curiosidade de saber, inclusive dos seus trabalhos aí anteriores de turnaround e tal, vamos botar na mesa aí os nossos termos, né? Eu acho que KPI a turma domina mais, talvez dá uma rápida pincelada, mas OKR, que é um tema tão caro e rico hoje, está na boca de todo mundo. Mas o que é mesmo? Ouvir de você vai ser um privilégio. Essa sopa de letrinhas que confunde todo mundo, né? KPI, OKR, aí começa a misturar as coisas, né? Bom, OKR vem do inglês, né? Objectives and Key Results, é um acrônimo, e KPIs é um acrônimo para Key Performance Indicators, né? Então, os OKRs, eles são uma ferramenta de gestão, né? Que não nasceu ontem, né? Apesar de todo mundo estar falando sobre isso hoje, né? Ele não nasceu ontem nem anteontem, né? Tem quase 50 anos, né? Que essa ferramenta de gestão ela foi pensada dessa maneira, né? Ela deriva do Management by Objectives, do Peter Drucker, e o Andy Grove, quando ele estava lá na Intel, lá na década de 70, 80, ele precisava escalar muito rápido, né, a Intel naquela corrida pelo mercado de microprocessadores, né? Estava competindo com a Motorola, os concorrentes chineses, né, já causavam por aí no mercado, e aí então ele começou a adaptar o Management by Objective e cunhou os OKRs, né? E foi com isso que ele acabou conseguindo levar a Intel para a posição de destaque naquela época e hoje, né? Realmente é uma marca impressionante, né? E que transformou a empresa naquela época. Depois esse conceito dos OKRs foi levado para o Google pelo John Doerr, né, que trabalhou com o Andy Grove na Intel, e aí lá em 99 o John Doerr, sendo investidor do Google, ele ofereceu, né, esses conceitos lá para o Larry Page, para o Sergey Brin, e isso ele conta, né, no livro Measure What Matters, né, avalie o que importa, e aí eles começaram a usar, quando o Google tinha 30, né, 40 pessoas ali, eles estavam em volta de uma mesa de ping-pong, e o Google era uma página em branco, né, e virou o monstro que é hoje, né. Então, é uma ferramenta de gestão que não só o Google, né, mas outras empresas no Vale do Silício, especialmente startups, né, se utilizaram para escalar o seu negócio, né. Então, uma ferramenta de gestão que trabalha de uma maneira diferente do que a gente muitas vezes está acostumado a enxergar, a ver em empresas tradicionais, né, mais de maneira abrangente no mercado, né? E por isso que o OKR ganhou tanta atenção, tanto interesse das pessoas, porque eles perceberam, né, que isso pode efetivamente agregar um valor diferente
né, a forma de você gerir a estratégia da sua empresa. Né? Que história maravilhosa, né? Eu quero já prometer algo aqui para os nossos ouvintes e espectadores, aproveitando essa aula aqui sua, que é o seguinte: você mencionou aí grandes astros do mundo, vamos dizer assim, da inovação, né? Aquilo que transformou agudamente a vida humana dos anos 90 para cá, né? Talvez a Intel, certamente a Intel antes. Então, eu vou botar aqui uns verbetes na descrição, além de botar a referência para a pragmática, a gente vai falar da pragmática agora, eu vou botar uma referência do Andy Grove, da Intel, vou botar um verbete aqui da OKR para ficar repassado, e vou também botar um verbete do John Doerr, que é realmente um astro do mundo dos investimentos. Talvez seja um dos nossos... nós de CVC, de funding, John Doerr está no panteão desse cara. E olha que coisa incrível, que ele foi o veículo de endereçamento do OKR para uma empresa que parece que deu certo, né? Eu estou falando de Telefônica. Um pouco, né? Mais ou menos. Exatamente. Mas vamos falar já que a gente está falando de empreendimentos e bem-sucedidos, Deus sempre abençoe, vamos falar da pragmática. Como é que surgiu, então? Bom, você vem de uma experiência sempre assim, né? Fundadores de empresas bem estruturadas vêm de uma experiência robusta, é certamente o seu caso, e você chegou um momento de dizer, vou empreender, vou oferecer esse valor para o mercado. Conta para a gente aí da pragmática. A pragmática, ela nasceu em 2019, eu estava... Foi praticamente no final do turnaround da Nextel, então eu atuei como head de gestão da Nextel, e desde 2015, então, que eu comecei a cuidar lá na empresa, né, dos KPIs, do portfólio de projetos estratégicos, e aí que a gente conectou isso, né, e começou a gerir de uma maneira mais estruturada a estratégia da empresa, né, falando de uma maneira geral. A minha experiência, né, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, e sempre trabalhei com gestão de projetos, né. Então, eu vim dessa área de projetos waterfall, tradicional, PMI, né, e que nos trouxe até aqui, né, das grandes obras de engenharia. Então, eu comecei a trabalhar com os indicadores e depois, na troca da última presidência, então, que a gente implantou os OKRs lá em 2017, que foi quando eu comecei a estudar isso, e a situação nossa era bastante difícil, né, financeiramente falando, e até estrategicamente, né, do ponto de vista de posicionamento de mercado, oferta de produto. Então, a nossa situação financeira se complicou muito em função de uma não atualização tecnológica do Widen, né, que era a tecnologia do rádio, né, o PRIP, né, que todo mundo costumava escutar, e estava rampando a tecnologia do 3G, quando as outras operadoras já estavam em 4G e tal. Então, a gente em 2 anos, né, com a implementação dos OKRs, lógico, começou antes, né, na gestão anterior, a nossa estratégia, a gente precisava se tornar muito mais eficiente operacionalmente. Então, eu mergulhei de maneira muito profunda, né, a gente estruturou lá um escritório de transformação, hoje, como todas as empresas têm hoje, as grandes empresas, né, têm um escritório de transformação, a gente estruturou lá em 2015, que foi quando eu comecei a trabalhar nessa parte de transformação. E então, assim, levantando realmente todas as pedras e montando um sistema de gestão que fosse eficaz e eficiente, né, do ponto de vista da execução da estratégia. E essa experiência foi extremamente robusta, né, de tal maneira que depois, especialmente da implementação do case de OKR, que foi o maior case registrado nas Américas, né, em 2017, a gente passou por praticamente 2 anos, né, até o meio de 2019 lá, rodando esse processo e aperfeiçoando esse processo. Então, a gente conseguiu sair de uma situação bastante difícil financeiramente e, obviamente, as finanças são uma consequência de outros temas que você acerta, né, do ponto de vista de mercado, de inovação, de colocação de produtos, de customer centricity, né, você colocar o cliente
no centro, acertar posicionamento de marca e uma série de coisas. Com base, então, em toda essa experiência que eu tive de estruturar um sistema de gestão ao longo de praticamente 2 anos, né, e não saiu certo da primeira vez, a gente teve que ir iterando, né, isso é uma característica, você falou de inovação, né, isso é uma característica dos processos de inovação, né, que você precisa ir iterando para você acertar, né, se não acerta de primeira. Eu construí uma experiência muito robusta, e então, em 2019, a empresa já estava praticamente, já tinha sido anunciada a venda, né, eu já estava me estruturando para abrir a minha empresa, então foi uma feliz coincidência, e aí eu decidi sair, né, para fundar a Pragmática e ajudar outras organizações a se estruturarem, né, para gerar, né, essa transformação, essa capacidade de inovação da execução da sua estratégia, baseada numa experiência muito relevante que eu tive, muito intensa. Eu falei assim, cara, isso aqui não é simples, né? E eu acho que eu tenho realmente uma experiência que eu posso ajudar outras organizações a passar por essa jornada de transformação sem apanhar tanto quanto eu apanhei, né? Fantástico. Fantástico. Nossa, Pedro, é muito bacana esse papo aqui, porque você traz para a mesa elementos caríssimos para a inovação, né? Você traz para a mesa isso todo mundo fala hoje, virou uma palavra na moda, jornada, mas o que quer dizer isso, né? Quer dizer, qual é a diferença dos antigos projetos com budget, planejamento, PMI e outras coisas todas em sequência, onde eu fui treinado, né? Eu fui treinado intensamente desde o final dos anos 70, né? Bem antes de você, participei de projetos estruturantes, digamos, de sistema de informação em banco. Não vou me delongar demais, mas, enfim, é porque sua fala está me inspirando a lembrar disso. Para uma transição para um outro modelo que hoje está na moda, de falar de erro, teste e tal, mas eu quero crer que boa parte das pessoas que participam desse universo talvez precisem acessar a base, os fundamentos disso, de onde é que isso ganha consistência, de onde é que, na verdade, tudo isso saiu. Eu percebo, quero arriscar aqui, por minha própria responsabilidade, de achar que muitos conhecem o resultado lá, o que fica mais na superfície, mas não a profundidade disso. Aí, já aproveitando, como é a sua clientela, né? Qual é o perfil do cliente da Pragmática e que roadmap vocês têm aí para o crescimento? Bom, o portfólio de clientes é variado, né? Tem desde que passaram, ou são ou já passaram, né? No meu relacionamento com eles, né? Por exemplo, rede de academias, né? Já construí um processo de planejamento estratégico, também seguradora, empresa de telecom, indústria de reciclagem, escritório de advocacia. Então, assim, tem fabricante de equipamento, né? Tem, assim, realmente terceiro setor, né? Que eu estou muito ligado a eles, né? Estão ligados à educação. Já trabalhei com gestão e falando de indicadores de OKR com 2 psicólogas, por exemplo, né? Também num ambiente totalmente non-profit, né? Porque uma coisa que todo mundo tem é a necessidade de sair do ponto A e ir para o ponto B. E muitas vezes o que falta é clareza, né? Organizar o racional, trazer métricas, né? Então, realmente o portfólio é bastante variado nesse sentido. E é uma atuação do ponto de vista de transferência de conhecimento, né? Eu gosto muito e foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Que eu gosto de ensinar, né? Então, todas as minhas abordagens, né, são abordagens de transferência de conhecimento para você estruturar, para que as empresas estruturem escritórios de gestão, de transformação, processos de execução de estratégia por si próprias, né? A minha ideia não é que eu fique permanentemente dentro das empresas, mas que eu capacite as pessoas, que eu transfira conhecimento para elas e ajude cada uma dessas organizações a estruturar os seus processos que funcionam para elas, para a execução de estratégia.
Então, uma coisa bastante customizada, tailor-made. Tem algumas coisas que a gente tira da prateleira e aplica, mas a vida é muito diferente, né? De uma empresa para outra, de um segmento para o outro, então tem que ter uma capacidade de adaptação grande. Né? Sem dúvida, nossa. Agora, trazendo para o nosso papo, quais são as principais, digamos, funcionalidades, né? Digamos, de gestão da OKR? Será que você consegue destacar aí de uma forma sucinta? Bom, agora sabendo que você tem esse viés pedagógico, né? Que não é um talento comum, não, viu? Ser um bom professor, né? Um bom professor no sentido estrito do termo, né? Não é uma coisa trivial. Fala pra gente aí, quais são as funcionalidades? O cara quer, ok, eu vou adotar esse negócio aí, parece que é bom mesmo. O que é que ele me traz? Então, ele traz uma clareza, assim, para trazer, né? Uma clareza cristalina da direção que a organização está indo, por exemplo. Né? Ou se você está implementando o OKR numa área, qual é a direção que aquela área está seguindo. Né? Então, você traz uma clareza de direção muito grande. Um segundo ponto é que você traz, pelo processo, né, de execução, você traz um alinhamento muito grande entre as pessoas. Né? Na medida em que as pessoas têm clareza e estão alinhadas, elas enxergam o tal, que o pessoal fala do propósito, né? E isso você vai fazendo as perguntas, eu vou lembrando de reuniões muito específicas, assim, né? Onde chega o analista que está participando da reunião e fala assim, nossa, agora eu sei para onde a empresa está indo, agora eu sei para que serve o meu trabalho. Né? Aquele botão que ela está apertando, né? Ou o parafuso que ela está... Né? E a gente lembra de Charlie Chaplin, né? E coisas do gênero, né? Então a pessoa sabe por que ela está fazendo aquilo. Né? E pela própria participação dessa pessoa na construção do plano, lógico, a direção da empresa ela é definida pelo C-Level e coisas do gênero, né? Mas na medida em que as pessoas participam do processo de definição de como a gente vai chegar no ponto B, né? O nível de engajamento aumenta exponencialmente. Então, é um outro elemento, né, que o OKR acaba entregando, né? Um engajamento muito maior, um senso que as pessoas também falam muito e as empresas têm muita dificuldade, é um senso de dono. Né? Então, um processo de OKR bem construído transfere, né, esse senso de dono, ownership, né, para os colaboradores. Né? Então, naturalmente, você tem melhores resultados, né? Porque as pessoas estão mais engajadas, elas estão dominando aquilo no qual elas estão se inserindo e não estão simplesmente apertando um botão mecanicamente, né? Então, assim, tentando em 30 segundos, acho, claro. Resumir, assim, né? Claro. Nossa, é engraçado, né? Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrige, tá? Mas eu estou viajando aqui, muito gostoso lhe ouvir, assim, muito bacana. Quer dizer, o Andy Grove é uma espécie de Isaac Newton, né? Quer dizer, o cara era um gênio da indústria dos transistores, né? Desde os transistores até os chips e tal, né? Você sabe que ele foi um dos caras que conheceu a turma lá dos transistores do laboratório Bell, acho, anos 50, se eu não me engano, e aí depois foram para a Califórnia por incentivos fiscais. Tem toda essa história aí que é maravilhosa essa história. E esse cara, pô, além de com a outra mão criou o OKR. Então me lembra o Isaac Newton, ele disse, resolver uns probleminha aqui financeiros, ele era banqueiro, nobre e tal, aristocrata. Ele disse, não, vou inventar aqui pegar as ideias do Leibniz e desenvolver aqui os cálculo diferencial e tal. Esses caras são surreais, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. É a diferença de pessoas bem preparadas e muito inteligentes como você para os super-humanos, né? É uma coisa impressionante, né? Tomara que você seja um desses gênios, mas, nossa... Deus quiser, Deus te escute. Mas, né, cara? Os caras são incríveis. Me permita esse parêntese. Agora, me fala uma coisa. Pô, essa experiência sua, cara, da Nextel não só, mas você, me permite essa curiosidade e até estímulo, você já registrou isso, publicou, vai para... Quer dizer, imagino que você participa de feiras, de encontros de especialistas nisso, enfim, o que você acha dessa ideia, né, de registrar isso, de tornar isso uma coisa, se é que já não foi feito?
Você diz assim do ponto de vista de escrever um livro, esse tipo de coisa? Livro e tal, mas também participar em feiras, eu imagino que isso já foi feito, foram feitas apresentações, né? Sim, sim. Isso é relativamente comum, assim, né? Participar de eventos. E uma coisa que eu penso, assim, é fazer um registro disso de alguma maneira num livro, assim, né? Uma experiência... porque até foi... Assim, como eu comecei a estudar isso, né? Eu fui ler material na internet, eu fui assistir vídeos, mas assim, nós estamos falando de 6 anos atrás, era 2017, né? E o nível de informação sobre o tema era muito menor do que tem hoje, né? Então, eu comecei a partir do que estava disponível e eu vi que o que estava disponível não me ajudava. Eu falei assim, cara, o que isso aqui é diferente do que eu já faço, né? O que isso aqui é diferente? Até, já lembrando de um outro cliente aqui, discutindo, né, com a CEO, né, e tava os líderes, onde a gente estava começando um piloto, né, e as pessoas, não, porque nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, e aí a CEO virou e falou assim, mas o que isso é diferente do que a gente já faz, né? E essa pergunta me remeteu 6 anos atrás, falou assim, porque era exatamente o que eu pensava lá. A diferença é que eles, nesse cliente, né, que eu estou comentando, eles já sabiam que era diferente, né? E lá atrás, 6 anos, eu estava fazendo a mesma coisa, né? Então, eu vejo muito isso nas implementações hoje, que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que elas faziam antes, só que elas mudaram de nome agora. Agora elas usam outras 3 letrinhas, né? Então, essa experiência, né, que eu fui tendo, e com isso eu fui aprendendo, é algo que realmente não tá disponível, né? Então, eu fico me provocando, assim, né, para sentar, para escrever, né? É engraçado, né? Porque a gente também pode aproveitar para filosofar um pouco mais. Eu tenho um pouco essa mania, mas assim, mudar não é fácil, não. Né? Assim, a gente muda, adquire vocabulários, novos termos, mas uma transformação profunda de ponto de vista. Dizer, cara, eu estou enxergando de outro jeito já. Não é uma coisa trivial, precisa de muito empenho e muita dedicação, e uma dedicação muito sincera. Agora, quer dizer, existe então, claro, imagino, né, uma comunidade organizada mundial, por exemplo, existe uma International Association of OKR, né? Existe isso? OKR, Organization, associação, existe? Existem várias, na verdade. Tem vários institutos, assim, mais ou menos... algumas pessoas individualmente ou grupos de pessoas que se reuniram e fundaram os próprios institutos e tal. Não tem por exemplo, como tem o PMI, né? O Project Management Institute, né? Que é uma instituição que fala assim e que montou, né? Normatiza, né? Na perspectiva deles, né? Porque você tem outros, né? O IPMA, né? Você tem o Prince, né, por exemplo, na Inglaterra. Então, você tem uns 3 grandes assim, né? Do ponto de vista do OKR, de alguma maneira as pessoas estão se organizando, mas isso ainda não tem, especialmente de maneira relevante, assim, né? Porque o PMI, obviamente, quando nasceu lá em 50, né, também não tinha aquela autoridade, a autoridade foi construindo e foi sendo construída ao longo do tempo, né? Então, vamos dizer assim, o OKR que começou a acelerar o conhecimento, né? As pessoas começaram a buscar o OKR muito, assim, falando de maneira simplista, há 10 anos, né? Quando eles tomaram conhecimento a partir de um vídeo do CEO da Google Ventures, né? Que explicava como o Google usava os OKRs, né? Então, o vídeo que está no YouTube, um vídeo de 1h30, então, de 2013 ali, né? Então, assim, só 10 anos, vamos chamar assim, né? Então, assim, esse movimento está acontecendo, mas ainda não existe algo muito... você tem muito baseado em autores, né? Então, você tem um Ben Lamort, né? Que foi talvez um dos precursores aí lá nos Estados Unidos, né? Desse movimento, né, de consultorias de OKR, né, você tem um Paul Niven, né, também no Canadá, Estados Unidos, lá, né, e aí você vai tendo algumas outras, mas é mais em torno de pessoas e não tanto instituições. Muito, muito interessante.
Quer dizer, você veja também que, ou seja, meu estímulo aqui é fácil arrumar trabalho para os outros, né, Pedro? O estímulo que você tem, quando eu te falei do livro, mas um registro da sua trajetória, porque é muito interessante, né? A sua trajetória inclui projetos gigantes, né? Desafios monumentais, mas tem uma espécie de, como é que eu posso dizer, de diversidade e cauda longa ao mesmo tempo, né? Uhum. O que prova que essa metodologia, ela é eficiente tanto desde o pequeno e com uma coisa muito específica, muito vertical, um psicólogo, um escritório de advocacia, até uma grande organização com milhares de pessoas, né? É muito interessante essa abordagem. Me permita aqui uma provocação. O nome do nosso programa é Trends, né? Tendências. Como é que você enxerga aí o futuro dessa área, seja a OKR ou um OKR linha do futuro? A gente nunca sabe, né? Como é que você enxerga? Quais são as perspectivas dessas abordagens, da aquisição desses conhecimentos, até onde você consegue enxergar? É uma necessidade do mercado adotar o OKR como ferramenta de gestão, né? Por que eu falo isso com tanta segurança, né? Se você for pegar um livro do Gestão da Mudança, por exemplo, né? E do Kotter, e ele fala, o livro é da década de 90, e ele fala que na década de 90 o mundo está mudando cada vez mais rápido. Já se passaram 30 anos disso, né? Então, se você olhar o avanço da tecnologia, o mundo está, né, tá mudando muito mais rápido do que mudava na década de 90, ele já achava que estava mudando rápido, né? Então, as empresas, hoje, elas estão, a maioria, né, falando de maneira geral, tem um ciclo anual de planejamento, né? O ciclo anual, ele já, por si só, já não é mais suficiente. Você precisa trabalhar no curto prazo, mais curto prazo, né? Então, antigamente, as empresas tinham planejamento de 10 anos, planejamento de 5, né? Hoje, você precisa ter um planejamento de 3, né? Então, esse é um fator fundamental, né, que os OKRs trazem. Eles trabalham em ciclos mais curtos, né, do que simplesmente anual. Pedro, você está dizendo que as empresas não devem ter um planejamento anual? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que elas também precisam de um planejamento trimestral. E ele é absolutamente diferente do planejamento anual, né? Então, essa é uma tendência, essa é uma necessidade que as empresas, as pessoas, né, precisam ter clareza de que elas precisam caminhar nesta direção. Outra coisa que se fala muito, né, e falando da inovação, né, as empresas têm muita dificuldade de lidar com inovação, né? Então, também não é de hoje que se fala de sistemas ambidestros, né? E lá na Nextel nós montamos esse sistema de gestão, né, que nós montamos lá e que nos ajudou a sair da situação que estávamos, era um sistema genuinamente ambidestro, né? E isso é o que eu procuro levar para as organizações. Então, o OKR, ele consegue nos ajudar, né? E aí citando Osterwalder, por exemplo, né, você fala do explore e do exploit, né? Então, a gente precisa, né, as organizações precisam trabalhar adequadamente com as ferramentas apropriadas e com as competências apropriadas nos dois domínios, né? E aí uma combinação dos KPIs, dos OKRs, de ferramentas de gestão de projetos Waterfall, PMI e outras ferramentas Kanban, Scrum, para você executar, né, operacionalizar a sua estratégia, né? Você precisa conseguir ter essa caixa de ferramentas, né, onde você, agora eu uso essa, e um sistema de gestão que vai entregar tudo isso, né, com capacidade de adaptação, né? Porque as empresas, e aí se a gente pode lembrar de Nokias, né, e BlackBerry, né, que se a gente, Kodak e outros grandes casos, né, que se a empresa ela não tem uma capacidade de inovação, de se adaptar, e isso precisa acontecer cada vez mais rápido, com maior frequência, elas estão fadadas ao fracasso ou à estagnação, né? Então, ela precisa ter um sistema de gestão que consiga compaginar a operação, né, e com a transformação dinâmica.
Bacana, viu, Pedro? Nossa, muito obrigado, viu? Nossa senhora, pena que o tempo é curto, porque eu ficaria aqui tomando essa aula aqui por uma semana, saía daqui com um MBA pronto. Parabéns, viu? Muito sucesso na Pragmática. Acho que é uma empresa, a sua iniciativa é absolutamente necessária. E realmente eu desejo sucesso assim de coração, porque eu tenho certeza que vocês trabalham a favor daquilo que eu sonho, né? Nossas organizações serem mais competitivas, mais produtivas, mais atualizadas, mais globalizadas. O Brasil ainda tem um longo caminho pela frente para a gente realmente se tornar algo substancial mesmo, né? Pedro, grande abraço para você, cara. Sucesso e portas abertas aqui no Banco Alfa para a Pragmática e para você. Muito obrigado pela conversa. Também ficaria aqui mais umas 2 horas batendo esse papo aqui. E obrigado pela oportunidade aí também de conversar. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Pedro Signorelli, que é fundador e CEO da Pragmática, uma empresa consultiva especializada em OKR, gestão por resultados. Assim, um papo muito bacana, como vocês puderam curtir aí. Bom, vocês já sabem, continuem nos nossos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube. Também nos procure aí no LinkedIn, no Instagram, que vocês vão encontrar boas informações. Até a próxima!